Mais uma vez, como é bom estarmos juntos, peregrinando nesta longa jornada pela Palavra de Deus. Como é bom podermos avançar nessa jornada com o auxílio da Palavra, não é verdade? Se os tempos já são, por demais duros e desafiadores, quão mais difícil seria se não conhecêssemos, não ouvíssemos a Palavra do Senhor. Nós temos caminhado juntos nos últimos dias por um livro bastante desafiador e confrontador das Escrituras, o livro de Eclesiastes, procurando aprender com a sabedoria acumulada de um dos homens mais sábios da história, o homem mais sábio do mundo antigo, o rei Salomão, que registrou para nós a sua busca pelo sentido verdadeiro da vida, não tendo encontrado nos seus estudos, nos seus prazeres, no trabalho, nas recompensas dessa vida, temos ouvido dele de onde podemos tirar sustento, satisfação nessa vida dura, curta e incerta. E a nossa atenção se volta agora para mais uma porção deste livro, Eclesiastes, capítulo 4, versículos 1 a 16. Você pode pensar neste capítulo da seguinte forma: imagine-se no palácio do rei Salomão, olhando para uma extensa parede onde nós veremos 4 retratos distintos, todos eles inclusos aqui neste capítulo. E a pergunta é: o que une esses 4 retratos? E o tema em comum é solidão. A nossa solidão neste mundo caído e corrompido. O primeiro retrato, dos versículos 1 a 3, mostra a solidão dos oprimidos. Os versículos 4 a 6, a solidão dos que vivem competindo entre si. Os versículos 7 a 12, a solidão dos que trabalham e não sabem para quem trabalhar ou com quem compartilhar o fruto do seu trabalho. E por fim, os versículos 13 a 16, a solidão dos poderosos, dos que estão em posição de autoridade neste mundo. Vamos ver o que cada um desses retratos tem a nos dizer, que podemos aprender com eles nesta manhã. O primeiro retrato diz assim, Eclesiastes 4, 1 a 3. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Novamente, ouvimos Salomão falando sobre a perspectiva dura e, por demais, aflita da vida neste mundo. Está falando sobre a vida debaixo do sol, e um dos seus retratos mais deprimentes, o retrato da opressão, aqueles que são oprimidos e não podem ser consolados. E neste momento da nação, creio que este retrato vem se multiplicando mais e mais, não? Aqueles que carecem de socorro material, aqueles que são reféns de um sistema econômico, político, que não consegue atender às suas necessidades, aqueles que se encontram reféns nas mãos de pessoas mais poderosas que elas. Este é um mundo caído, cheio de opressão, cheio de aproveitadores, ao ponto de Salomão já há milênios dizer que melhor seria, à luz desse retrato, sequer estar vivo do que passar por esse mal. Mas essa opressão que vemos, a econômica, a material, é apenas um tipo de opressão. Nós vemos muitas outras manifestações deste mundo oprimido e caído. A opressão ideológica que oprime as nossas crianças, as escolas sendo doutrinadas, uma visão perversa e imoral do mundo, a opressão social e moral de uma cultura que oprime os que sequer nasceram, os que não têm voz, são chacinados na barriga de suas mães. E a pior de todas as opressões, que não é nem social, nem econômica, nem política, é espiritual. É a opressão que todos nós padecemos neste mundo caído e rebelde contra Deus, a opressão do pecado. Que resposta a Bíblia dá a este mundo oprimido? Bem, a resposta do Evangelho, não? Jesus Cristo veio a este mundo oprimido pelo pecado. Ele tomou sobre si a opressão do pecado, a culpa e a condenação do pecado na cruz do Calvário, a fim de nos trazer um consolo que não vem deste mundo, que homem algum pode nos fornecer, e também para que nós possamos dar voz aos que não têm voz, possamos pleitear, interceder, trabalhar em favor daqueles que padecem toda sorte de opressão neste mundo. O Evangelho diz isso, nos ensina a viver assim, atentos e sensíveis às necessidades dos que nos cercam, dos que carecem do nosso socorro e do nosso amparo.
Mas este é só o primeiro dos 4 retratos. O segundo, versículos 4 a 6. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. A imagem aqui é bem familiar, não? No versículo 4, pessoas competindo entre si numa corrida maluca por sucesso, status, fama, fortuna, felicidade, bem-estar nesta vida, numa corrida desenfreada, numa competição pelo nosso lugar debaixo do sol. Aqueles que são movidos por ganância, uma sede implacável, por mais prosperidade, mais sucesso, movidos por isso e se alienando das pessoas ao seu redor, vendo os outros não como companheiros, mas como competição, como rivais na sua procura por uma vida bem-sucedida. Se muitos vivem assim, outros sequer partem para essa corrida, desistem dela antes mesmo que ela comece. O versículo 5 fala deste, que cruza os braços, sequer se lança a vida e destrói a própria vida. 2 extremos, não? Quem desiste da corrida dessa vida e quem se lança a ela numa busca desenfreada pela competição, pelo sucesso. Qual é a solução? Versículo 6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. A solução é aprender a ter contentamento no Senhor. Contentamento no conjunto de dons, talentos, habilidades e oportunidades que Deus nos dá. Não seremos tão bem-sucedidos quanto os demais. Talvez nunca alcançaremos os níveis de fama, de felicidade que os outros têm, mas nem por isso precisamos viver isolados, alienados uns dos outros, descontentes com a vida, se tão somente aprendermos a nos contentarmos em Deus. O Evangelho também faz isso, nos ensina a encontrar nosso contentamento, nossa satisfação em Deus e na provisão do seu Filho para nós, a fim de que vivamos sim, de forma produtiva, trabalhando, mas sem vivermos competindo desnecessariamente uns contra os outros, ou desistindo da vida, por não podermos competir como os outros, mas encontrar em Deus a razão da nossa satisfação e do nosso contentamento. Chegamos ao terceiro retrato, também talvez bastante familiar, não? Do homem que trabalha tanto e não sabe para que trabalhar tanto, que não trabalha para viver, mas só vive para trabalhar e não tem nem tempo para pensar sobre como está vivendo, sacrificando família, saúde, a própria fé, por uma prosperidade que não tem com quem compartilhar. Versículo 7 começa assim. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Retrato familiar não, o homem que trabalha 50, 60 horas por semana, em mais de um emprego, em mais de um turno, sim, para pagar suas contas, mas às vezes trabalhando muito mais do que precisa para ter mais recursos e não saber o que fazer com isso, não saber desfrutar da vida e das pessoas ao seu redor. Alguém talvez que tenha um enorme sucesso profissional, mas que seja um fracasso familiar, não cuida dos seus, coloca as posses acima das pessoas, coloca os bens materiais acima do patrimônio mais importante, seus amigos, sua família, seus queridos, sofrendo uma alienação e um isolamento total. O que seria melhor? Salomão diz no versículo 9 em diante, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vem contrariando a filosofia individualista dos nossos tempos. Salomão mostra que não, é muito melhor serem 2 do que 1. As imagens aqui são todas no ambiente do trabalho. 2 cabeças pensam melhor do que uma. 4 mãos produzem mais do que apenas 2. Quando um está carente de socorro, outro pode ajudá-lo. Carente de proteção, de acolhimento, de defesa. Também é melhor ser uma equipe do que trabalhar
sozinho o tempo todo. O mundo entende isso. Até o mundo corporativo já chegou a essas conclusões. Salomão já tinha descoberto isso há muito tempo. A sabedoria de Deus desde a criação, de que não é bom que o homem viva só. E se isso é verdadeiro no ambiente do trabalho, quanto mais no ambiente da família. Não saber viver com os seus, dedicar-se à vida comum do lar, não fazer da sua profissão o seu maior ganho, a sua remuneração, a sua maior recompensa, mas do ambiente do lar, né? Quem é o chefe? Quem é o emprego? Qual é o contra-cheque que pode suprir o aconchego, o conforto, o encorajamento que só nossa família pode nos fornecer? Se isso é verdade sobre o trabalho, sobre a família, também sobre a igreja. Deus não nos chamou para sermos cavaleiros solitários da fé. Sim, a fé cristã ela é individual, mas ela não é individualista. Deus nos chamou para fazermos parte de uma família, de um corpo, de uma igreja local, onde recebemos encorajamento quando estamos nos sentindo sós, aflitos, desamparados. Para sermos alimentados pela palavra, sermos encorajados e encorajarmos outros. Pobre do cristão que vive longe da igreja. Pobre do cristão que tenta viver a sua fé longe do convívio, da comunhão dos santos. Deus não nos chamou para vivermos sozinhos, mas para vivermos como uma família espiritual. Temos sentido a dor de não podermos nos reunir como família nessa quarentena, mas isso deve aguçar ainda mais a nossa compreensão da preciosidade dessa lição, de que fomos chamados para caminharmos juntos, encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros na palavra e em oração, a fim de permanecermos firmes e inabaláveis diante de toda e qualquer tentação ou provação neste mundo. Chegamos enfim ao quarto retrato, o último, de um rei idoso e tolo, que já não aceita mais repreensão, isolado, sem ouvir mais os seus conselheiros, sendo substituído por um jovem pretendente ao trono, que sobe ao poder com o apoio popular, somente então para ser esquecido pela geração seguinte. Aqui é um retrato peculiar dos que estão em liderança, não? A solidão da liderança, de estar na frente conduzindo uma nação, ou uma empresa, ou uma própria igreja, a entidade que for. Para este retrato, Salomão não tem muito consolo, né? Ele termina falando sobre a falta de sentido na questão da liderança, né? As posições de influência da sociedade. Mas, como nós vimos nos outros retratos, parece que o Evangelho se encaixa bem como uma solução para este retrato, não? Pois o Evangelho nos fala de um rei, Jesus, jovem, nascido e aclamado pelas multidões para ser alçado à posição de rei de Israel somente para ser rechaçado, para ser abandonado, crucificado como um marginal qualquer, reprovado pelos homens, mas aprovado por Deus para ser o nosso Rei e Senhor, para nos livrar do nosso pior isolamento, da nossa pior alienação, que é a nossa alienação de Deus, nosso isolamento do nosso Criador. Ele que veio para nos reconciliar consigo, para que não mais vivêssemos sós neste mundo, distantes do Senhor, mas como filhos dele e como parte de uma família. O Evangelho nos reconcilia com Deus e nos reconcilia uns com os outros. Você não precisa viver sozinho. Você não precisa caminhar só em um mundo solitário. Se temos Jesus, a nossa principal companhia, nosso principal companheiro nessa jornada. E hoje Ele quer nos encorajar pela Sua palavra, quer nos lembrar que somos dele. Aconteça o que nos acontecer nesta vida, Ele pagou o preço para que não estivéssemos sozinhos neste mundo. Não importa a circunstância, a provação. Se nós cremos nele, cremos em Jesus, então pertencemos a Ele. Estaremos seguros em Suas mãos, para todo sempre, desde já até a eternidade, e Ele nos faz parte do Seu povo, da Sua família. Vamos agradecer por isso. Obrigado, Senhor, por sermos lembrados pela Tua palavra que não estamos sozinhos neste mundo. Tu nos criaste para Ti mesmos, pagaste o preço para que fôssemos Teus. Cremos no Teu Santo Filho, aquele que nos reconciliou contigo, nos fez Teus filhos e agora nos faz parte de uma família, de um corpo, a Igreja do Senhor. Possamos continuar caminhando como igreja neste mundo, amparados pelo Teu poder, dirigidos pela Tua palavra, firmes nas Tuas promessas. Senhor, eu peço para aqueles que estão se sentindo sós e desamparados neste momento, que a Tua presença seja com estes, Teu Espírito esteja com estes, fortalecendo-os pela Tua palavra, encorajando-os, lembrando-os de que Tu és Deus Emanuel,
Deus conosco, Deus sempre presente em toda e qualquer circunstância. Por isso te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, apesar de distantes, continuamos unidos na palavra, unidos no Senhor. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e os fortaleça, cada dia mais e mais. Deus os abençoe.